Naquele tempo, Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Bigsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, também chamado de Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. Durante 12 anos serviram Quedorlaomer, porém no 13º eles se rebelaram. No 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e derrotaram os refaíns em Asterote Carnaim, e os uzins em Ã, e os emins em Savé Criataim, e os oreus no seu monte Seir, até El Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus que adoravam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela, que é Zoar, e se prepararam para a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram nesses poços e os restantes fugiram para o monte. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. Este morava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, os mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. E de noite Abrão dividiu os seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Obá, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também o seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Quando Abrão regressava, depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu ao Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abrão lhe respondeu: juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo o que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: fui eu que enriqueci Abrão. Não quero para mim a não ser o que os rapazes comeram e a parte que toca a Aner, Escol e Manre, os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Amém. Vamos orar mais uma vez? Ore pedindo a iluminação do Senhor sobre sua mente e o seu coração. Senhor, estamos diante de um texto que nos desafia. Deus, talvez pela sua complexidade de entendimento, pelo contexto e tudo aquilo que acontece aqui, Pai. Mas a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, e toda a Escritura é a Tua palavra. E nós estamos diante da Tua voz, então, Deus. Então fale conosco mais uma vez. Deus, que o nosso coração, que a nossa mente, que os nossos olhos nesse momento não sejam, ó Pai, um impedimento para que o Senhor fale com o Teu povo. Estamos aqui, ó Deus, e queremos Te ouvir e Te entender. Então que o Senhor nos ajude, iluminando nossa mente, nosso coração, ó Deus, e colocando a nossa atenção onde ela deve estar agora, Pai, em Cristo Irmãos, eu vou ler uma passagem de Apocalipse capítulo 4, você não precisa abrir lá. Mas Apocalipse capítulo 4, alguns versos, diz assim: imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono,
E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do tronco saíam relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono. Adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas por tua vontade, e elas vieram a existir e foram criadas. Meus irmãos, o tema do nosso sermão hoje é o verdadeiro Rei soberano. E quando a gente olha para a criação, e é por isso que eu quis ler esse texto de Apocalipse em paralelo com esse nosso texto de Gênesis capítulo 14, quando a gente olha para a criação, e nós temos isso também através das Escrituras revelado a nós, que a criação ela é uma monarquia. Existe um trono, existe um rei que reina sobre todas as coisas e controla todas as coisas. Então a criação é uma monarquia. Há um trono no qual orbitam, satisfeitos ou insatisfeitos, todas as coisas, todos os homens, todas as potestades, todos os impérios, tudo aquilo que já passou pela terra. Então, pouco importa, por exemplo, já que hoje nós estamos, e não foi planejado isso, mas hoje nós estamos em um clima eleitoral, né? Então, diante dessa realidade, pouco importa as nossas convicções políticas, pouco importa, porque existe um trono. Pouco importa se você é de direita, se você é de esquerda, pouco importa se você é progressista, se você é liberal, se você é democrático, pouco importa essas coisas. Pouco importa aqueles que ocupam posições políticas em nosso mundo, pouco importa aquele que usa uma coroa, aquele que usa um cetro, pouco importa as faixas presidenciais. Porque todas essas coisas são criadas por mãos de homens e são feitas para homens. Mas importa uma coroa que é feita de um material que é imperecível. E essa coroa, ela durará para todo sempre. E essa coroa, ela sempre existiu. Ela passou a existir, né? Não tem, eternamente ela existe, mesmo antes do primeiro rei existir sobre a face da terra. Essa coroa, meus irmãos, reina sobre todas as outras coroas. E essa coroa está sob a cabeça daquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder e que governa todas as coisas conforme a sua vontade. Por exemplo, o pardalzinho, ele não deixa essa vida sem o consentimento do rei. Um cabelo banal, de uma cabeça banal, não cai sem a previsão do grande rei. Um cisco de poeira que está dançando no ar não obedece à lei da gravidade sem primeiro obedecer à vontade do grande rei. Então aqueles que obedecem esse rei são o quê? São súditos desse rei. E esses súditos um dia dirão na presença desse rei: ninguém pode usar uma coroa senão Tu, ó verdadeiro rei. E em humilhação esses súditos entregarão as suas coroas diante do trono do rei. Mas, irmãos, também há aqueles que amam as suas coroas, que se abraçam nas suas coroas e que morrerão abraçados com as suas coroas vazias, inúteis e débeis. Pois naquele dia o mundo verá com uma alegria indizível ou com uma dor excruciante que a criação é uma monarquia e que o rei dirá para todo aquele que quiser ouvir: é meu, é tudo meu. Irmãos, Gênesis 14 e a Bíblia nos mostra aqui pela primeira vez um monarca, que existe um rei sentado num trono que governa todas as coisas conforme lhe apraz. Por que eu comecei dessa forma? Porque nada melhor
começarmos assim, tendo a visão do grande rei sentado no trono que governa toda a criação, para nós termos a real dimensão de quão pequenos são os reis que governam na criação. Irmãos, como eu já disse, esse é um texto que nos desafia. Porque eu tenho certeza que quando você leu aí, parece que nada fez sentido. Não é verdade? De Gênesis 12, ou desde Gênesis 12, nós estamos acompanhando a saga, a peregrinação de Abrão. E a gente encontra Abrão em todas as histórias, o chamado de Abrão, quando ele sai de Ur dos Caldeus e vai para a terra, então ele vai peregrinando. De repente nós temos aqui diante de nós o capítulo 14. Abre com um monte de nome que a gente mal sabe pronunciar, com um monte de rei que talvez você nunca ouviu falar, um monte de reinos que a gente nem sabe direito onde fica, brigando por algo que a gente nem sabe direito o que é, a gente não sabe quem sai vencedor, a gente não sabe quem sai derrotado. Aí no meio de toda essa batalha, de toda essa guerra, de todos esses nomes estranhos e reinos estranhos, surge o nome de Abrão, e ele derrota os reis. E aí, então, para esclarecer um pouquinho mais para nós, surge a figura de Melquisedeque. Né? Muito esclarecedor para a gente, né? É um texto estranho em uma primeira vista. Porque nós estamos aqui, irmãos, diante de uma floresta. Diante de uma floresta um tanto fechada, tortuosa, espinhosa, mas eu garanto que é uma floresta que nós conseguiríamos caminhar por ela. Mas para a gente caminhar por essa floresta, nós não podemos perder de vista a floresta em si. Então não dá para a gente se atentar aos detalhes, se apegar aos detalhes. Não dá para a gente ficar olhando para todas as árvores pela qual nós passaremos por esse caminho. E o nosso primeiro desafio nessa floresta é entender esse conflito que nós temos aqui, do verso 1 ao verso 11. Desde Gênesis 12, Abrão é o personagem central. É Abrão que abre todas as narrativas, todas as histórias. Mas aqui a gente percebe que algo estranho acontece, porque onde está Abrão aqui? Parece que Abrão ele meio que some de cena. E ele só vai entrar na segunda metade desse capítulo. Então isso nos chama a atenção, meus irmãos, porque o autor a escrever isso aqui, ele colocou essa narrativa de tal forma que antes ela focava apenas em Abrão e nos personagens ao redor. Mas agora, nesse texto, o autor nos leva a olhar um pano de fundo muito maior. O autor aqui, ele quer abrir a janela para que a gente olhe para uma história maior do que a própria história de Abrão. Abrão agora, meus irmãos, é como uma árvore dentro dessa floresta. Uma árvore importante. Uma árvore especial. Especial por quê? Porque desde Gênesis 12 nós sabemos que é de Abraão que sairá a semente que abençoará todas as nações. Não é? E Abraão, ele foi chamado não para ser uma bênção apenas para si mesmo, mas para abençoar toda a terra, como nós veremos de forma mais clara hoje. Então, a partir de Gênesis 14, agora a história da redenção e a história das nações, elas vão começar a se conectar, elas vão começar a se entrelaçar. Isso aqui é muito importante para a gente, porque aqui, meus irmãos, nós encontramos a salvação não somente dos judeus. Agora nós vamos começar a ver a salvação também de forma mais clara para os outros povos. Ou seja, aqueles que não são judeus são gentios. Então, agora diz respeito a nós. Ou tem algum judeu aqui escondido que eu não sei? Acho que não, né? Então, agora nós vamos entender essa salvação, essa promessa de redenção através de Abrão, agora se espalhando para as outras nações, para os outros povos, para os gentios, do qual eu e você fazemos parte. Como diz Gênesis 12, 3, abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Através de Gênesis 12, 3, aqui também nós vamos começar a ver como que essa bênção através de Abrão, essa maldição através de Abrão também começa a ganhar sentido.
Então a história de Abrão, meus irmãos, é para a redenção daqueles que são chamados para a redenção. Mas a história de Abrão é também a história de condenação para todo aquele que Deus deixa perecer nos seus pecados. E as nações saberão, a partir de agora, o que é serem abençoadas pelo Senhor por causa de Abrão. E as nações saberão, a partir de agora também, o que é serem amaldiçoadas pelo Senhor também por causa de Abrão. Como nós vamos ver, Sodoma saberá o que é ser amaldiçoada por Deus por causa de Abrão. E Sodoma entra aqui na nossa história, porque o rei de Sodoma está nesse conflito junto com outros reis de outras 4 cidades aqui da terra de Canaã. Então são 5 cidades que ficavam na terra de Canaã, e essas 5 cidades da terra de Canaã pagavam tributos, isso a gente vê ali no versículo 4. Pagavam tributos a 4 reis ou 4 reinos que ficavam na terra do Oriente. Hoje, aquilo que nós chamamos como Turquia. Esses 4 reis ficavam lá, esses 4 reinos. Então são 5 cidades que pagavam tributos a 4 reinos. 5 cidades que serviam a 4 reinos. 5 cidades que não eram soberanas por causa desses reinos. Então é como se os reis dessas 5 cidades fossem vassalos a esses reis das 4 cidades do Oriente. É como se eles fossem reis de segunda categoria, se comparado com os reis das 4 cidades do Oriente. Mas agora, a gente vai ver que esses 5 reis, eles querem o quê? A sua independência. Eles passaram 12, 13 anos pagando tributos a esses reis da terra do Oriente. Mas agora eles se cansaram disso, eles querem independência, eles querem soberania dos seus reinos. E quando um reino quer soberania, quando ele quer independência de um outro reino, o que acontece? Guerra. Tem luta, tem guerra. E é isso que vai acontecer agora. Mas acontece que os 4 reinos, meus irmãos, do Oriente, são muito mais fortes. São muito mais hábeis, são muito mais poderosos. E eles mobilizam os seus exércitos para ir até Canaã, ou descer até Canaã, e conter a revolta desses 5 reinos que estava acontecendo ali. Mas tem um detalhe curioso aqui, meus irmãos, só que para perceber isso aqui a gente precisa abrir a janela e assim ver um pouquinho mais do alto, de uma forma mais ampla para a gente entender. É que uma boa parte desse exército dos 4 reis, quando eles desceram até a terra de Canaã para conter a revolta daqueles reinos que queriam a independência, a soberania, quando eles descem, eles fazem quase que praticamente, na maioria do percurso, praticamente o mesmo percurso que Abrão fez ao sair de Ur dos caldeus e ir à terra de Canaã. Por que isso é interessante para a gente? Porque tem uma diferença crucial entre esses reinos e Abraão. Abraão, enquanto ele ia para Canaã, o que ele fazia na sua peregrinação? Ele levantava altares a Deus. Ele invocava o nome do Senhor. Ele adorava ao Senhor, né? Mas no caminho, a gente vai ver que nenhum desses reinos, pelo menos nós não temos registrado aqui, com certeza isso não aconteceu. Nenhum desses reinos que estava indo aplacar essa revolta, está preocupado com quem é Deus. Estavam preocupados com a soberania, com o poder de Deus. Nenhum deles teme ao Senhor como Abrão temeu ao Senhor. Abrão levantava altares ao Senhor, e esses reinos, eles nem sabem, eles não querem saber, eles simplesmente não levantam altares ao Senhor. E no versículo 8, diz que as 5 cidades prepararam batalha no vale de Sidim. Prepararam batalha no vale de Sidim. Ou seja, literalmente isso aqui é levantaram batalhas no vale de Sidim, fazendo um contraponto com Abrão que levantou altares. As cidades levantaram batalhas. Então olha que interessante. Enquanto Abrão levanta altares de cidade em cidade, que ele para, essas cidades levantam o quê? Batalhas. Levantam a espada. Porque o que interessa para essas cidades? É o poder. O que interessa para essas cidades é a terra, é a conquista, é a sua soberania.
Mas quando a gente olha para isso não é muito interessante? Isso não fala com a gente também? Porque, meus irmãos, o que interessa para nós muitas vezes? É mais fácil a gente levantar batalhas ou altares? O que é mais fácil? É mais fácil a gente levantar batalhas. O que é mais fácil? A gente levantar batalhas ou dobrar os nossos joelhos? É mais fácil a gente levantar batalhas, não é? O que é mais fácil para nós? É se preocupar com a nossa glória, que é isso que aquelas cidades estavam fazendo. É levantar batalhas, porque principalmente quando a nossa honra está em jogo, quando a nossa imagem está em jogo, quando a gente vai sair com prejuízo, a gente levanta batalhas, porque o altar ficou para trás. O que a gente quer é ter a razão nas situações. Ou seja, a gente se preocupa com a nossa independência, com a nossa soberania, com a nossa glória, como essas cidades estavam fazendo. É sempre mais fácil, então, arregar as mangas do que dobrar os joelhos. E é isso que nós encontramos esses reinos fazendo. Mas o desfecho dessa história está nos versos 10 e 11. O exército dessas cidades foram derrotados. Os 5 exércitos de Canaã, que queriam a soberania e a independência, foram derrotados. Versos 10 e 11. Mas aí, quando a gente lê, a gente se pergunta, mas, horas, cadê Abrão aqui nessa situação? O que Abrão tem a ver com tudo isso que está acontecendo aqui? E a resposta mais simples é aquilo que está no verso 12. O que nós encontramos no verso 12? É que aqueles homens do exército das 4 cidades do Oriente, eles levaram consigo, além dos bens, além de muitas pessoas, algo que era muito precioso para Abrão. O que era precioso para Abrão? O seu sobrinho. Seu sobrinho era muito precioso. No domingo passado, no capítulo 13, nós vimos que Abrão não tratava Ló como sobrinho. Abrão tratava Ló como um irmão muito chegado. Ele tinha grande estima, ele amava Ló. Mas o interessante, meus irmãos, é que Ló, ele escolheu seguir o caminho de Sodoma. Ló escolheu o caminho segundo seus olhos. Ló seguiu esse caminho e ele morava, literalmente ele morava em Sodoma. Ele não ligou para Abrão. Ele não ligou para o fato de que Abrão se importava com ele, de que tratava ele como irmão, de que tinha uma estima e amor por ele, não. Ló simplesmente quis escolher o lugar da sua terra e ele nem quis saber quais seriam as consequências para a vida de Abrão. E então, quando a gente olha, Ló foi levado preso, cativo. Ou seja, é o caminho que ele escolheu, certo? O que tem de errado? É o caminho que ele escolheu. Então é justo, não é? Mas Abrão, ele não se contenta com a justiça. Quando Abrão, ele ouve a notícia de que Ló está aprisionado também, foi levado cativo, ele desconsidera os pecados de Ló em relação a ele. Quando Abrão ouve que Ló está perdido, Abrão é misericordioso com Ló. Então Abrão ama Ló, ele não quer deixar que Ló se perca. Abrão vai para resgatar Ló, apesar dos seus próprios pecados. Você já ouviu alguma história assim? A Bíblia está recheada de histórias nesse sentido. E a maior das histórias diz respeito à minha vida e à sua vida. De alguém que veio nos resgatar, apesar dos nossos pecados. Mas olha lá, vamos continuar. Versos 14 e 15, a gente vê que Abrão, ele convoca 318 homens. 318 homens, meus irmãos, é como o exército de Gideão lá. Os 300 homens que vão combater 10 mil. Abrão não tinha chance nenhuma. 318 homens. Mas a expressão aqui no hebraico tem um significado de como se Abrão ele sacasse. Sabe quando alguém saca? 318 homens. É como se Abrão ele estivesse literalmente desembainhando. Ele está tirando da sua bainha, né, de onde se tira a espada. 318 homens, como se eles fossem a espada de Abrão. Como se eles estivessem literalmente sobre o governo de Abrão. Como se fosse um homem só portando 318 espadas. E ele vai 200 quilômetros até a cidade de Dan, onde os 4 reis dominavam Canaã há mais de uma década.
Então, é impossível, meus irmãos, a gente olhar para Abrão e não se espantar com Abrão. Não se espantar com essa figura de Abrão. Porque quem é Abrão? Quem é esse homem que está aqui diante de nós? É o Abrão peregrino, que sai da terra de Ur dos Caldeus e vai até Canaã? É o Abrão pastor de ovelhas, de boi e de jumentos? É o Abrão que temeu diante do Egito? Mas agora, do dia para a noite, é o Abrão general. É o Abrão com 318 homens, como que ele sendo soberano e governante sobre esses homens. E homens que marcham, que lutam, que guerreiam junto com Abrão, como se fossem um homem só, e que passa a fio da espada todos os 4 exércitos muito mais poderosos e que dominavam Canaã. Então, quem é esse homem? É como se a cidade de Dan, meus irmãos, fosse ali um monte da transfiguração de Abrão. Ele aparece aqui em toda a sua glória. Abrão aparece aqui em todo o seu poder, aparece aqui em toda a sua majestade. Mas como isso é possível? Quem é esse homem? Não é? De onde saiu esse Abrão, que às vezes a gente não tem ideia de que ele fosse assim? Mas aqui a gente respondeu então a pergunta mais imediata: do que Abrão tem a ver com a guerra? E a resposta mais imediata é Ló, o seu sobrinho. Ele vai ao resgate. Mas agora, e essa é a intenção do autor aqui, agora nós vamos ter a resposta mais ampla, da história mais ampla, que se encontra em Gênesis 2:7. Nós já passamos por esse texto, onde diz que o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ou seja, a resposta mais ampla do porquê Abrão está envolvido nisso, é porque Deus tem uma promessa para Abrão, de que aquela terra onde ele estava lutando, já era promessa do Senhor para ele. Então, aquela terra sobre a qual ele está pisando e lutando, tem dono. E quem é o dono? É Abrão. Então ele age, ele luta, porque ele já está se reconhecendo ali como o dono dessa terra. Deus fez uma promessa para Abrão. E Deus está com Abrão. E Abrão creu nessa promessa. E ele age como se essa promessa já estivesse se cumprindo. Abrão age como se ele já fosse dono daquela terra, como se ele já fosse rei daquela terra. Então a primeira parte do nosso texto, meus irmãos, narra exatamente isso: as batalhas, os caminhos envolvidos, os reinos envolvidos nessa disputa pela soberania, pela conquista desse território que era a terra de Canaã. E é interessante que aqui nós vemos 4 reinos muito mais fortes, habilidosos, muito mais engenhosos do que os reinos de Canaã. Mas diante da destreza, da engenhosidade, do poderio desses 4 reinos, do exército desses 4 reinos, a gente vai ver que tudo isso é pó diante da fé de Abrão. A primeira parte desse texto, então a disputa pela soberania desses reis, por exemplo, é narrado em 12 versículos. Mas a vitória de Abrão sobre esses 4 reinos é narrado em apenas 2 versículos. Por que isso é interessante também? Não tem nada de numerologia aqui, tá? Pode ficar tranquilo. A diferença, meus irmãos, é que esses 2 versículos estão calcados, estão alicerçados em um fundamento muito firme, que é a fé de Abrão. É pela fé que Abrão venceu essa batalha. 318 homens contra 10, 15 mil homens. Mas olha, eu poderia agora simplesmente acabar com esse sermão. Eu poderia destruir com esse sermão, com o que eu falei até agora e com o que eu vou falar daqui para frente, se eu parasse agora e perguntasse para vocês a seguinte pergunta, ou fizesse a seguinte pergunta: quais são as batalhas que você tem lutado na sua vida? Pela fé você pode vencer essas batalhas, e ao final das suas vitórias você vai encontrar um galardão muito grande. Irmãos, isso seria terrível para o nosso sermão. Isso seria terrível, porque no máximo
nas nossas batalhas, sabe quem que nós somos? Nós somos como aqueles soldadinhos atrás de Davi, com medo, acovardados, tremendo de medo do gigante, esperando que alguém venha e lute a nossa batalha. No máximo, meus irmãos, nas nossas batalhas, nós somos como soldadinhos medrosos e acovardados de Israel, precisando que um governante, que um rei realmente corajoso e que tenha todo o poder, lute e vença por nós aquilo que nós jamais conseguiríamos vencer. Como Davi é um tipo de Cristo, nós jamais seremos como Davi, por exemplo. Então, meus irmãos, se não há cabimento perguntar sobre as nossas batalhas, por exemplo, há todo cabimento eu perguntar para você a respeito da sua fé, porque a sua fé é a mesma fé de Abraão. Porque Abraão é o seu pai da fé, Abraão é o nosso pai da fé. Então nós temos visto que Abraão é um peregrino. Se no capítulo 12 nós vimos que ele caiu ao ir para o Egito, no capítulo 13 a gente viu que Davi renova a sua fé, Abraão, renovou sua fé, crendo que Deus estaria aonde ele estivesse, aonde quer que ele fosse, a despeito até mesmo da sua visão limitada. Aqui no versículo 14, Abraão começa a colher os frutos dessa fé. Aqui no capítulo 14, aliás, nós vamos encontrar um Abraão que já é um homem mais maduro em sua fé, que está começando a entender um pouquinho mais sobre aquela voz que gritou no seu interior para ele sair da sua terra, do meio de seus parentes, e ir para uma terra que essa voz iria mostrar. Irmãos, todo peregrino que vive pela fé, assim como nós encontramos em Abraão, transporta a sua fé como se fosse em uma trouxa. Em alguns momentos muito bons, esses peregrinos, eles se agarram nessa trouxa que contém a sua fé, com toda a sua força. Porque esses peregrinos sabem que a fé é a única coisa que eles possuem. Mas todo peregrino, como nós vimos com Abraão, em algum momento também deixa a sua trouxa de fé cair. Abraão temeu no Egito, ou temeu no Neguebe e foi para o Egito. Abraão vai temer de novo, lá no capítulo 20, como nós vamos ver, e ele vai para o Egito de novo. Portanto, ainda que não seja desejável, descuidar da fé pode acontecer. Mas o que não é normal é você nunca se agarrar a essa trouxa de fé. É você nunca se agarrar a essa trouxa de fé em todo lugar que você vai. E você deixar essa trouxa de fé cair sempre dos seus ombros de uma maneira que você tem que sempre arrastar essa trouxa de fé. Então não é normal, meus irmãos, não viver pela fé na certeza de que Deus está ao seu lado. Não é normal não viver pela fé na certeza de que Deus está adiante de você. Mas às vezes nós fazemos isso. Às vezes nós arrastamos a nossa trouxa de fé. Mas há um caminho para não cair nisso. E aqui existe um livro especial, que todo cristão precisaria ler esse livro, todo cristão, chamado O Peregrino, de John Bunyan. Todo esse livro ele é emblemático, mas tem uma passagem que cabe exatamente com a passagem que nós estamos vendo agora. É uma passagem em que o personagem peregrino, que é o personagem central de todo esse livro, ele passa a ser acompanhado agora na sua peregrinação por um outro personagem chamado Esperança. E o peregrino e Esperança, eles acabam pegando um mau atalho, como todo atalho já é mau por definição, não é? E por pegarem esse mau atalho, eles caem de frente com um castelo chamado Castelo da Dúvida, que é guardado por um casal de gigantes chamado Desespero e Desconfiança. Ali, Cristão e Esperança são presos, são sussurrados, são torturados. Ali Cristão e Esperança passam fome, passam sede, eles passam o pior que eles poderiam passar em uma masmorra, até o ponto de quase desistirem. Mas o que vira o jogo é uma frase do cristão. E ele diz assim:
Que louco, que nécio eu sou em estar aqui nesse calabouço. Poderia estar aproveitando de toda a liberdade, pois eu tenho no peito uma chave chamada promessa, que estou persuadido poderá abrir todas as fechaduras do castelo da dúvida. E de fato, meus irmãos, essa chave, ela abriu todas as portas, todos os portões do castelo da dúvida. Mas olha o desfecho dessa passagem. Ora, quando atravessaram os degraus, saindo do castelo, começaram a planejar o que fariam naquele lugar dos degraus, para impedir de caírem nas mãos do gigante desespero os peregrinos que viessem depois deles. Concordaram em levantar ali um pilar e gravar em um dos seus lados esta sentença: do outro lado desses degraus está o caminho que conduz ao castelo da dúvida, guardado pelo gigante desespero, que despreza o rei do país celestial e que busca destruir todos os seus santos peregrinos. Interessante, né? Por que eu trouxe isso? Porque Abrão teve o seu momento de dúvida, chamado Egito. E ele sai do Egito. Mas como que ele conseguiu sair do Egito? Com uma chave chamada promessa. E mais uma vez aqui agora, na cidade de Dan, é essa mesma chave chamada promessa que Abrão usa para que ele triunfe. Abrão ali, meus irmãos, na cidade de Dan, ele poderia muito bem ter feito como cristão e esperança, ter colocado uma placa ali muito grande, escrito: aqui está o caminho daqueles que menosprezam o rei do país celestial. Irmãos, não caiam no desespero. Irmãos, não caiam na dúvida. Não caiam na desconfiança. E se por acaso vocês caírem, lembrem que no peito de cada um de vocês existe uma chave que é a promessa. Essa promessa que nós possuímos é a mesma promessa que Deus deu para Abrão. E Deus quer que a gente leve essa promessa no peito aonde quer que a gente for. Então, siga esse caminho como Abrão tem seguido, ou que ele deveria seguir. Seja obediente a Deus, confie nas suas promessas e continue no caminho, ou até que Deus, o Senhor do país celestial, lhe mostre um caminho novo, mas um caminho que não seja um atalho, para que você continue na sua peregrinação, rumo à cidade celestial. Essa é a grande promessa que nós temos. Nós estamos rumo à cidade celestial, destinada a todos aqueles que depositaram a sua fé no Rei que está sentado no trono e que é soberano sobre a cidade celestial e sobre tudo o que existe. Mas agora, nós chegamos ao desfecho desse texto, dos versos 17 a 24. E dos versos 17 a 18, nós vamos encontrar aqui dois reis, agora, em especial. O rei de Sodoma, Belá, e Melquisedeque. E o cenário é mais que apropriado, porque aqui eles estão no Vale do Rei. E agora aqui nós saberemos quem realmente é o verdadeiro rei. O primeiro a entrar em cena aqui é o rei de Sodoma, Belá. Bera, aliás. Mas o que Bera vai fazer diante de Abrão? Essa é a pergunta. O que Bera vai fazer diante de Abrão? Será que Bera, o rei de Sodoma, vai ir diante de Abrão para prestar reverência a Abrão por ele ter derrotado os 4 reis do Oriente que dominavam sobre os reis da cidade, sobre a terra de Canaã? Será que Bera vai agradecer a Abrão por ter trazido de volta todos os bens e todas as pessoas que os 4 reis do Oriente levaram? Será que Bera vai ir para a frente de Abrão para oferecer os seus serviços a Abrão? E como a gente vê do texto, não. Bera não vai fazer nada disso. Mas Bera, ele vai ter uma conversa com Abrão para cobrar Abrão. Ele vai fazer uma proposta para Abrão aqui que não tem pé nem cabeça, meus irmãos. Porque Bera,
ele diz assim: Abrão, já que você derrotou os 4 reinos, que levaram tudo que era meu e agora você pegou tudo de volta, vamos fazer o seguinte, você me devolve tudo aquilo que eu quero, e aquilo que eu não quero você pode pegar e sair com essas coisas. Bera, meus irmãos, o rei de Sodoma, é um cara meio arrogante, carnal, porque ele só está interessado nos bens materiais. Sodoma aqui é a mesma Sodoma ali do capítulo 13, verso 13, que diz que os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores diante do Senhor. E o rei de Bera não é diferente. Aliás, né? Os moradores de Sodoma seguiam o caráter do seu rei. E tem um homem carnal aqui diante de Abrão, que continua no seu pecado. E é essa arrogância, meus irmãos, essa carnalidade que Bera mostra aqui, que vai levar Sodoma à destruição muito em breve. Mas nós temos um segundo rei que aparece aqui nessa cena. Quem é esse rei? É Melquisedeque. Não sabemos quem era, não sabemos onde nasceu, não sabemos a sua genealogia, quem era o seu pai, quem era a sua mãe. Nós só temos o nome dele, sabemos que ele era rei e sacerdote de Salém. Alguns teólogos dizem que Melquisedeque poderia ter sido um anjo, já que alguns versículos vão dizer que Melquisedeque não morreu. Então, se Melquisedeque não morreu, ele era alguém que tinha vida eterna. Então, como um anjo, tipo um anjo talvez que lutou com Jacó, por exemplo. Mas alguns outros teólogos, com mais propriedade, com mais fundamento, argumentam que Melquisedeque pode ser aqui uma espécie de cristofania. O que é isso? Uma visão antecipada de Cristo, uma vinda antecipada do próprio Cristo, uma versão pré-encarnada de Cristo Jesus. E tem um certo cabimento supor isso. Por quê? Porque Melquisedeque significa rei de justiça. E ele é rei da cidade de Salém, que mais para frente vai ser Jerusalém. Então, rei de Salém significa rei de paz. Portanto, Melquisedeque é rei da justiça e rei de paz. E esses 2 títulos são atribuídos a quem? No Antigo e no Novo Testamento? Ao Cristo. Então, tem um certo cabimento a gente supor que Melquisedeque é uma versão pré-encarnada de Cristo. Mas essa relação, meus irmãos, eu peço que vocês abram comigo sua Bíblia comigo. Essa relação, ela não se explica aqui. Ela vai se explicar lá em Hebreus, no capítulo 7. Hebreus, capítulo 7. Vamos ler primeiramente os versos 1 a 3. Que diz assim: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abrão, quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abrão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Ele não teve princípio de dias, nem fim de existência. Mas, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então aqui a gente encontra que o autor de Hebreus vê uma forte ligação entre Melquisedeque e Cristo. E ele puxa essa ligação forte justamente pelos seus títulos: Rei de Paz e Rei de Justiça. Mas será então, meus irmãos, que significa que Melquisedeque era realmente uma versão pré-encarnada de Cristo, que apareceu aqui na terra de Canaã? E a resposta, ela está no final do verso 3, onde diz assim: feito semelhante ao Filho de Deus. Ou seja, se é semelhante, não é idêntico. Se é semelhança, não é identidade. Se é semelhança, não é o próprio Cristo. Ele é apenas semelhante. Portanto, Melquisedeque não é um anjo, não é uma versão pré-encarnada de Cristo. Então, quem é Melquisedeque? Essa figura que surge aqui. Em Gênesis 14, ele é um rei de paz, de justiça, mas ele também é sacerdote do Deus Altíssimo.
Isso significa para nós que Melquisedeque é o primeiro rei sacerdote de quem se tem notícia, que foi rei em Jerusalém. Melquisedeque, meus irmãos, é aquilo que nós podemos chamar de tipo de Cristo, ou sombra de Cristo, algo do Antigo Testamento que aponta para o Novo Testamento. Como nós vamos ver no sacrifício de Abraão com Isaac, lembram? Isaac quase sendo sacrificado pelo seu pai Abraão. É um tipo do sacrifício de Cristo, apontando para aquilo que Cristo Jesus faria lá na cruz com o seu pai, entregando o seu filho pelos pecados da humanidade. Então Melquisedeque é sombra, é uma visão meio turva, opaca do verdadeiro Cristo. Melquisedeque é rei de Jerusalém, mas Jerusalém tem um rei mais verdadeiro, mais legítimo, mais superior que Melquisedeque. Melquisedeque é rei de justiça, mas a justiça tem um portador muito mais legítimo e muito mais superior do que Melquisedeque. Melquisedeque é rei de paz, mas a paz tem um rei muito mais verdadeiro, muito mais legítimo e que é superior a Melquisedeque. Melquisedeque, meus irmãos, é sacerdote do Deus Altíssimo, mas o Deus Altíssimo tem um sacerdote que é muito maior e que é infinitamente superior ao sacerdócio de Melquisedeque. Então Melquisedeque é uma sombra, não é uma cópia mal feita. Uma cópia mal feita é aquilo que nós temos como o Henri Cristo, né? O Henri Cristo é uma cópia mal feita. Melquisedeque é um tipo, é uma sombra, aponta, né, para o verdadeiro Cristo. Mas ele não tem a substância. Melquisedeque não tem a substância só está em Cristo. Melquisedeque é um rei da paz. Cristo é o rei da paz. Melquisedeque é um rei da justiça. Cristo é o rei da justiça. Melquisedeque é um sacerdote. Cristo é o sacerdote e rei. Mas aqui é legítimo a gente também perguntar: mas por que Melquisedeque faz essa aparição tão estranha na Bíblia? Não é? Por que Melquisedeque fazer uma aparição assim tão enigmática, tão surpreendente nas Escrituras? Simples. Porque o fato de Melquisedeque fazer uma aparição assim também aponta para Jesus Cristo, meus irmãos. Sabe, é que a gente olha com o olhar errado. O que é mais espantoso, o que é mais enigmático, o que é mais desconcertante, meus irmãos, não é a aparição estranha de Melquisedeque, mas é o Deus encarnado pisar na terra. A questão não é que a figura de Melquisedeque que é estranha, é de Jesus que é algo espantoso. O espanto está em Cristo Jesus como o Deus encarnado. Se a gente olhar para Melquisedeque como uma figura estranha e olhar para Cristo Jesus como algo normal, nós estamos olhando para Cristo de uma forma errada. Nós estamos olhando para Cristo Jesus, o Deus encarnado, como muito menor do que ele é. E Melquisedeque é uma figura pequena diante de Cristo. Como tudo é pequeno diante de Cristo, não é verdade? Mas a gente encontra aqui nesse texto que Melquisedeque não é pequeno diante de Abrão. No verso 18, a gente vai ver que Melquisedeque abençoa Abrão, e Abrão faz o quê? Dá o dízimo a Melquisedeque, rende o dízimo, prepara o dízimo para Melquisedeque. E o que significa? É Hebreus que vai explicar para a gente mais uma vez. Mesmo capítulo 7, versos 6 e 7. Olha lá. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. De forma simples, o autor aos Hebreus está dizendo que Melquisedeque é superior a Abrão. Então perceba, nós temos aí um capítulo aqui com uma história complexa, cheio de nomes estranhos, de reis estranhos, de reinos estranhos, recheado de reis, mas Abrão, ele não se dobra, ele não presta reverência a nenhum dos outros reis, exceto para Melquisedeque, porque Melquisedeque é maior do que Abrão. Então, irmãos, isso nos chama a atenção para a gente olhar o contraste
entre Melquisedeque, que é rei de Salém, e Bera, que é rei de Sodoma. O que Bera quer de Abrão? Bera só tem interesse. Ele quer aquilo que Abrão conquistou dos 4 reinos. Ele quer os bens materiais, ele quer as pessoas. Ele quer aquilo que Abrão libertou do jugo dos 4 reis. E que aqueles 4 reis tinham derrotado Bera e o seu exército. Mas, e Melquisedeque? O que ele quer de Abrão? O que ele quer? Ele quis alguma coisa? Não, ele não quis nada. Ele chega simplesmente diante de Abrão e ele abençoa Abrão. E é Abrão quem oferece a Melquisedeque. E aqui, meus irmãos, então, está o primeiro cumprimento claro da promessa que Deus faz para Abrão lá em Gênesis 12. A gente caminhou até aqui, viu tudo isso, para entender a promessa que Deus faz. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O que nós vamos encontrar logo em seguida? O que vai acontecer com Sodoma? Maldição. Bera é rei da onde? De Sodoma. Sodoma vai ser destruída, fogo vai descer dos céus, enxofre, pedra vai descer dos céus e vai destruir Sodoma, porque apenas ganância saiu da boca de Bera. Mas e Melquisedeque? Melquisedeque será abençoado. Salém, futuramente é Jerusalém. Jerusalém será abençoada, porque Melquisedeque abençoou Abrão, e Jerusalém é abençoada em toda a narrativa bíblica, meus irmãos, porque bênção e não ganância saiu da boca de Bera. Mas, portanto, nós temos aqui no Vale do Rei, lado a lado, bênção e maldição. Irmãos, é isso o que acontece na eleição. É isso que acontece no chamado de Deus. A bênção sempre acompanha a condenação. Ou a condenação sempre acompanha a bênção, ou vice-versa. Ou seja, é bênção para aqueles que são chamados. É bênção para aqueles que atendem à voz do Rei soberano. É bênção para aqueles que se convertem dos seus maus caminhos e atendem à voz do Rei soberano e passam a abençoar a descendência espiritual, a semente espiritual de Abrão. Mas aqueles que não se rendem à voz do Rei soberano, que amaldiçoam a voz da semente espiritual, os filhos espirituais de Abraão, o que acompanha é a maldição, é a condenação. E tudo isso vem de um único homem, vem de Abrão. Concluindo, o que nós podemos entender então, ou trazer para a gente desse texto, meus irmãos? E é algo simples. Ou o autor aqui, ao escrever o capítulo 14, ele poderia deixar de fora essa história tão complicada e pesada para a gente entender, mas ele trouxe essa história para a gente entender algo fundamental sobre quem é o verdadeiro rei soberano. A gente vê que 9 reis abrem o capítulo, lutam, disputam a soberania. 5 reis são derrotados pelos 4, e aí então os 4 são derrotados por Abrão. Abrão se encontra com Melquisedeque, presta reverência a Melquisedeque e é abençoado por Melquisedeque. Portanto, Melquisedeque é superior a Abrão e superior, consequentemente, aos outros 9 reis. Mas que bom que essa história não acaba aqui, porque Melquisedeque é uma sombra. Melquisedeque é algo que está apontando para o verdadeiro rei que é soberano, o soberano que nós aguardamos e que há de vir. Então, entender o capítulo 14, meus irmãos, é para a gente entender que existe um rei maior do que todos esses. E somente aqui então que faz sentido aquilo que Davi diz lá no Salmo 110, por exemplo. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é da mesma ordem. Não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, mas ele é superior a Melquisedeque. Quem que é esse? É o Cristo, rei verdadeiro, sacerdote verdadeiro, fonte de toda paz, fonte de toda justiça. Ele é o verdadeiro rei soberano. Então,
se você talvez entrou aqui e ainda você não se curvou a esse Rei soberano, se você entrou aqui hoje e você tem vivido de uma forma a não se curvar diante do Rei soberano, o chamado da palavra hoje, meus irmãos, é para que você reconheça quem é o Rei de toda a criação, quem é o Rei de todo o universo, quem é o Rei da sua própria existência, porque pode ter certeza de uma coisa: você não é rei sobre a sua própria vida. Há um trono sobre o qual a sua própria vida orbita, insatisfeita ou satisfeita. Há somente um, meus irmãos, que é rei, e esse é Cristo. E ele terá, por bem ou por mal, todas as coroas, como nós vimos lá em Apocalipse 4. Todas as coroas entregue aos seus pés. Então nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, para que a nossa coroa seja uma dessas que estará diante do trono do Rei que é soberano. Então Apocalipse 4, quem são os anciãos que depositam, que lançam as suas coroas diante do grande trono em grande reverência? Diante do trono do Rei de paz. Quem são os 24 anciãos? Somos nós, é a igreja. Mas veja, quão especial é a nossa posição, porque Melquisedeque, ou Abrão, ele prestou reverência a Melquisedeque. Nós prestaremos reverência e estaremos face a face com o nosso Deus, com o nosso Rei da justiça, com o nosso Rei da paz, com o nosso sacerdote, com aquele que entregou a sua vida por nós. Então, finalizando, meus irmãos, terminando, Melquisedeque não traz paz para o mundo, não traz justiça. A paz e a justiça só vêm em Cristo. É somente em Cristo que a paz e a justiça se beijam. Amém? Eu sei que foi um pouquinho mais denso hoje, não é? Mas ficam essas aplicações para a gente. Nós temos uma promessa que Deus deu a nós. É uma cidade e ninguém pode nos tirar essa cidade. Então não vamos nos apegar às riquezas, às belezas desse mundo, por mais sedutoras que elas sejam, por mais que elas se agarram no nosso coração, por mais que o nosso coração se agarra nessas coisas, não vamos lutar para ter soberania sobre essas coisas, porque elas são pó. E ao pó elas vão voltar. O ladrão rouba, a traça e a ferrugem corrói. Mas irmãos, vamos nos lembrar que nós temos no peito essa chave que é a promessa, que abre todas as portas e os portões, porque nós estamos caminhando rumo a uma cidade celestial que Deus nos deixou. E lá nós teremos o grande encontro com o nosso Rei e sacerdote, que é o nosso Rei de paz, Rei de justiça. E diante dele nós vamos prestar reverência, prostrados, ajoelhados, e entregar as nossas coroas diante dos seus pés. Amém? Então quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. Quero que você ore ao Senhor, questionando como você tem vivido a sua peregrinação, como está a sua trouxa de fé, se ela tem estado mais nos seus ombros ou se você tem precisado arrastar a sua trouxa de fé para que ela ganhe verdadeiro significado na sua vida. E que se você tem arrastado, peça ao Senhor para que, em meio às quedas e tropeços, e que para que apesar disso, Ele ajude você a colocar essa trouxa nos seus ombros, para que você ande como o bem mais precioso, como a única coisa que você tem, que você não poderia gerar por si mesmo, que é a fé, que o Rei do país celestial colocou no seu coração, para que você pudesse depositar naquele que está sentado no trono, naquele que entregou a sua vida por você. Senhor, nós oramos, Pai, diante da Tua palavra, diante da Tua verdade. Nos colocamos como esses peregrinos que um dia receberam a mesma mensagem de Abrão. Sai de onde vocês estão e vão para um lugar que eu vou mostrar.
E nós sabemos, ó Deus, que nós não pertencemos a este lugar. Mas às vezes nós teimamos. E queremos nos agarrar a essas coisas aqui. Queremos batalhar. Em vez de levantar altares, queremos levantar batalhas. Deus, ao invés de se preocupar com a sua honra e com a sua glória, nós nos preocupamos, na maioria das vezes, com a nossa honra e com a nossa glória. Mas, Senhor, coloque os nossos olhos onde eles devem estar. Coloque o nosso coração onde ele deve estar. Nos céus, onde o Rei da justiça e da paz está. O mesmo Rei que faz morada dentro de nós. Para que nós possamos caminhar com os nossos olhos fitos nesse Rei. Como Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo. Nós queremos prosseguir para o alvo, para o prêmio, ó Pai, para o soberano prêmio, ó Deus, que nós encontraremos nesse dia em que colocaremos as nossas coroas aos pés do Rei do país celestial. Então, Senhor, nos dê a coragem necessária e persevere por nós, para que a gente possa continuar a nossa peregrinação, ó Deus, rendendo glórias ao Senhor, levantando altares, não a nós, mas ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.